Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta sexta-feira, sextou. Muitos assuntos para a gente aqui, né, Frederico? Boa tarde para você. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os espectadores do Entre Linhas. Bastante coisa polêmica e vamos analisá-las aí para os nossos queridos espectadores. Pois é, o pessoal quer saber, a gente tem até como destaque no programa de hoje, né, a questão do pedido de impeachment de Flávio Dino, feito pelo deputado Nicolas Ferreira. A gente sabe que alguns ministros já têm uma fila ali de pedidos de impeachment, né? O que acontece é que a gente não cria muita esperança de que eles vão seguir adiante, que vão ser desengavetados, enfim. Ainda mais no contexto que a gente vê, né? Parece que os ministros não temem absolutamente nada. Será que dessa vez alguma chance? Eu acho que mais o efeito prático é causar mais um desgaste, né? Já num Supremo Tribunal Federal tão desgastado. Como a gente sabe, o ministro Flávio Dino deu uma aula magna numa faculdade lá em São Luís do Maranhão e quem estava presente na audiência, ali na plateia, era o vice-governador do estado, o Felipe Camarão, que é filiado ao PT. E ele ali fez uma brincadeira com o vice-governador, indicando uma professora que também estava ali dividindo palco com ele, dizendo, olha, Felipe Camarão, quando você sair candidato a governador na próxima eleição, indico aqui a vice, a professora fulana de tal, como sua vice-candidata. E para as pessoas entenderem o contexto político do Maranhão e por que essa fala tem um peso e uma interferência grande no cenário local. Porque o atual governador Carlos Brandão, que era do partido do Flávio Dino, o PSB, ele é o atual governador e eles romperam politicamente. No final do ano passado, houve um rompimento entre o Flávio Dino e o Carlos Brandão e o candidato favorito do Dino é justamente o vice-governador que é filiado ao PT. Então você vê ali uma interferência direta nas eleições já de 2026 pelo ministro Flávio Dino ao fazer essa declaração. E, inclusive, o próprio vice-governador, questionado sobre essa fala do Flávio Dino, chegou a dar uma entrevista e disse, olha, veja, nós temos uma aliança histórica aqui no Maranhão entre mim, o Carlos Brandão, o Flávio Dino. Inclusive, na última eleição, a gente elegeu 26 vereadores das 31 cadeiras da Câmara Municipal de São Luís, a capital do Maranhão. Então, o vice-governador, longe de negar a interferência do Flávio Dino no cenário local, reforçou, inclusive, temos que lembrar que o Flávio Dino assumiu sua cadeira no STF em fevereiro de 2024. A eleição foi em outubro de 2024, ou seja, o Flávio Dino atuou, inclusive, na eleição municipal, ali, segundo a declaração do vice-governador do estado. Então, o Nicolas fez muito bem em entrar com esse pedido de impeachment no Flávio Dino. O artigo 39 da Lei 1079, que é a lei que regula o impeachment, tanto do chefe do Poder Executivo, o presidente da República, quanto dos ministros do STF, ele é muito claro e veda aos ministros do STF qualquer tipo de atuação político-partidária. Então, tanto a declaração do Flávio Dino quanto a declaração desse vice-governador, Felipe Camarão, deixam muito claros essa violação da lei dos que prevê ali os crimes de responsabilidade. Então, o Nicolas fez muito bem em entrar com esse pedido, mas a gente sabe que hoje não há uma vontade política, não por senadores, mas especialmente pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre, de não dar seguimento a esse pedido de impeachment, porque ele é aliado do governo, né, do Poder Executivo Federal, do PT, e aliado dos ministros do STF hoje dentro do Senado Federal. Provavelmente vai ser mais um pedido engavetado, mas escancara ainda mais, né, o que os brasileiros já estão cansados de saber, que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm extrapolado o seu papel constitucional, que está ali muito bem definido nos artigos 101, 102, 103 da Constituição, que deixa muito claro qual que é o papel desses ministros, e infelizmente eles vêm extrapolando cada vez mais, e a gente chega até um cenário surreal de ministros do STF interferindo inclusive na eleição da presidência da CBF. Até no futebol brasileiro eles querem meter o bedelho e assim a coisa é cada vez mais escancarada. O ministro Luiz Roberto Barroso reconhecendo uma interferência dos Estados Unidos na eleição em 2022. Então, a iniciativa do Nicolas é meritória no sentido de deixar ainda mais claro essa atuação política dos ministros. A gente sabe que o contexto político nesse momento não é favorável para que seja dado seguimento a esse pedido de impeachment, mas fica, no mínimo, registro histórico de mais um abuso praticado por um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ótimo, Frederico. Agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas a doutora Raíssa Soares. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente acompanhou a senhora, inclusive, aí quando esteve como um dos nomes, né, de possível secretária na campanha da Cristina Grêmio aqui em Curitiba. Inclusive, tive a oportunidade de entrevistá-la. E até antes da gente falar sobre outras questões, saúde, educação, gostaria de ouvir da senhora, né? A gente sabe que o seu nome é um dos favoritos aí na Bahia, né, para o ano que vem, para as eleições, um nome sondado tanto para o Senado quanto para o governo, né? Qual deve ser a trajetória e a escolha da senhora para o ano que vem? Boa tarde aí, Mariana, Frederico, muito obrigado pelo convite, obrigada aí por essas portas que vão se abrindo. Na verdade, a gente continua lutando, né? Eu falo que o futuro político da Bahia, ele depende de um grupo, e a direita na Bahia, ela é uma direita ainda muito incipiente, que tenta se organizar. Sem dúvida nenhuma é um estado que tem aí a maior eleição foi para Lula, infelizmente, mas temos muitos baianos, porque a minha votação em 22, inclusive quando eu fui candidata ao Senado pelo PL, eu tive 1.057.085 votos, sem nenhum prefeito ou vereador me apoiando. Foram votos ali orgânicos naquele momento de 22. E eu continuo, na verdade, com essa indignação de pessoas que estão lutando e sofrendo sem voz. Então, saíram pesquisas com meu nome colocando, eu só tenho que agradecer ao povo baiano por estar me reconhecendo como voz. A composição ela vai depender de articulações de partidos, eu tenho conversado com outros partidos, eu tenho sido procurada por outras legendas, inclusive no Estado, para a gente poder ter a força da direita sendo formada com várias pessoas que, inclusive, meio que perderam um pouco a esperança até nas legendas partidárias que foram surgindo. Então, eu ainda não tenho definições, eu tenho conversado com várias legendas, mas entendendo que a gente precisa desistir, ela não é a palavra do dia, e a gente está buscando essas parcerias, essas pessoas de bem que querem fazer uma política limpa, uma política honesta, que vai dar voz ao povo baiano. Probleminha ali que acontece de vez em quando. Gostaria de ouvir também da senhora como a senhora tem visto a doutrinação nas escolas. A gente sabe que isso é um grave problema, principalmente depois que o governo Lula voltou ao poder. A gente sabe que nas escolas é que se forma muito da base, né, ali dos pensamentos, da cultura, enfim, que ela tem sido muito utilizada há décadas, na verdade. A educação tem sido utilizada para a doutrinação. Qual que é a opinião da senhora, né, e se isso tem piorado nos últimos anos nesse Lula 3? Mariana, sem dúvida nenhuma, a gente estava muito preocupado com a educação infantil, quando livros que estavam sendo autorizados, livros sendo trazidos às escolas, já eram livros de uma sexualização precoce, e a gente estava lutando, muito focado na educação infantil. Mas a gente está vendo que, inclusive agora, acabou de ser dia 12 de maio, foi aprovada uma resolução pelo Comitê Nacional, né, pela Comissão Nacional de Educação, e eles fizeram um documento, que é o número 4/2025, depois vocês vão aí e pesquisam, que é uma resolução chancelada aí pelo ministro da Educação, em que doutrina o nosso ensino médio. Então, isso tem sido tão crítico, porque antes isso era algo que a gente estava muito preocupado na educação infantil, mas está descaradamente, de uma forma muito genuína, muito sutil, muito calma, acontecendo aprovações de leis e diretrizes. Teve a Lei 14.945, ela foi aprovada em 31 de julho de 24, e ela inclui no seu artigo 36, cabendo ao Conselho Nacional de Educação elaborar diretrizes. E baseado nessa lei, eles automaticamente colocam agora essa resolução em que inclui quais seriam as pautas normativas, estabelecendo, legitimando a doutrinação ideológica no seu texto. Ou seja, aonde que ficam a questão, os assuntos que são relacionados à parte acadêmica, aonde que ficam o interesse da gente melhorar com programas que avaliam a diretriz educacional, realmente consagrados no meio educacional, vários programas que são utilizados para avaliar o nível da educação, o Brasil sendo um dos piores índices de avaliação de qualidade conceitual, de qualidade técnica,
E aí nós estamos vendo leis que vão sendo aprovadas, às vezes sem discussão, de uma forma silenciosa, normativas que vão entrando, e nós estamos no momento em que o Plano Nacional de Educação está para ser aprovado. E nós temos um grupo de advogados, de educadores que estão trabalhando ali, especialmente quando Nicolas Ferreira estava como presidente da Comissão de Educação no Congresso, e ele estava pautando, e aquilo estava sendo mais movimentado, então todo mundo estava acompanhando. Muitos ainda acham que Nicolas continua presidente, e infelizmente virou o ano e Tabata Amaral está presidente da comissão. E as coisas estão sendo aprovadas sem muita relevância, sem muita discussão, e nós precisamos desse espaço de vocês para colocar os nossos deputados nessas pautas da Comissão de Educação, para que haja a reescrita do Plano Nacional. Ele tende a ser catastrófico, onde ele vai tirar a autonomia de vereadores, de deputados, dos próprios prefeitos, daquilo tudo que vai ser pactuado para os próximos 10 anos. Então, mesmo que tenhamos um governo conservador, sendo otimista para as próximas eleições de 26, no seu executivo, eles vão ser obrigados a cumprir o que o plano foi aprovado, e se não cumprir, tem penalidades da justiça criminal. Esses textos têm que ser retirados do Plano Nacional, e a única forma de fazer isso é se nós tivermos os nossos palestrantes, os nossos, parlamentares, lutando hoje nas comissões de educação para que não sejam aprovados no apagar de luzes. Então, o que nesse novo Brasil que a gente precisa cuidar desse intelecto das nossas crianças, como é que nós vamos desenvolver a questão acadêmica? Pais, alerta, é uma alerta. Hoje eu vi a Cris Tonieto, ela postou um vídeo, atenção aos pais. Eu chamo aí e alerto a questão da Confenapaz, que é um grupo de pais e educadores que está sendo fortemente crescendo em todos os estados do nosso Brasil. Existem representantes, a Confenapaz, que é a Confederação Nacional de Pais, já tem cadeira na CONAI, ou seja, lá naquele grupo, eles conseguiram uma cadeira em que vai determinando o que vai sendo dado para a diretriz de educação, mas nós precisamos lutar, os pais precisam lutar. E, geralmente, no ensino médio, é muito comum os pais recuarem no acompanhamento escolar, porque isso é muito comum dos pais quando a criança é pequena. E no ensino médio, que já está ali os adolescentes, a gente deixa mais a critério da escola, e tem que ter vigilância o tempo inteiro, para, inclusive, ter uma luta diária e incessante contra a doutrinação nas escolas, porque isso está acontecendo de uma forma muito sutil, e tem que ter vigilância o tempo inteiro. Doutora, a gente vê que o ensino domiciliar ele é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, Portugal e uma série de países do mundo adotam. A gente tem um julgado do Supremo Tribunal Federal, inclusive da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que diz que a educação domiciliar, o ensino domiciliar é sim constitucional no Brasil, mas ele depende da regulamentação pelo Congresso Nacional. A senhora sabe da existência aí de alguma iniciativa hoje, de alguma proposta que esteja tramitando para que se torne legal o ensino domiciliar no Brasil? A gente sabe que hoje muitas famílias, inclusive, têm sido perseguidas aí em vários estados do Brasil, por meio dos conselhos tutelares, eventualmente até os ministérios públicos ingressando com ações contra as famílias que hoje praticam a questão do ensino domiciliar. A senhora sabe de iniciativas que estejam tramitando no Congresso e há uma luz para essas famílias hoje para que o ensino domiciliar passe a se tornar legal no Brasil? Olha só, Frederico, o que a gente sabe nesse momento é que, inclusive, se o PNE, com o texto original, for aprovado, eles criminalizam o homeschooling. Isso é algo tão sério, porque nós temos hoje, inclusive, alunos do homeschooling que têm notas muito melhores que os alunos de ensino acadêmico, porque as famílias que se tornam como famílias educadoras, aquelas famílias que se colocam como educadoras, elas são famílias que se dedicam, que estudam, que fazem grupos, e a qualidade educacional desses alunos, eles passam a ser, inclusive com notas de desempenho muito melhores. A gente sabe que Bia Kicis tem sido alguém que está buscando, propondo formas, né, de legislações para buscar essa normalização ou essa autorização para que as famílias possam fazer e não sejam penalizadas, porque tem famílias sendo penalizadas criminalmente por fazerem isso. E, na verdade, se a gente tem um governo que quer doutrinar, que quer estatizar a educação, colocando as diretrizes educacionais baseadas num conselho que vai ser regido, se esse plano nacional for autorizado, é uma cadeira de 15 pessoas que vão comandar o que vai ser ensinado e como vai ser ensinado no nosso país.
Então, se nessa onda que tem sido atropelada e sempre aprovando os seus projetos, as suas resoluções, no apagar das luzes e sem discussão, se nós estamos vendo isso acontecer, imagina com homeschooling, que aí eu chamo alerta aos pais que são do homeschooling, porque esses pais são mais aguerridos e já tomam conhecimento dessa educação já tem anos. Nós temos, inclusive, a presidente nacional do homeschooling, é uma procuradora da Bahia, que é a doutora Zizi Martins. Ela tem sido uma defensora buscando essa luta de bastidores. O projeto da Bia Kicis, que é o projeto de lei de 2019, 3262, ele está tentando fazer com que os pais não sejam acusados de abandono. Mas oficialmente, do homeschooling atual, para ele ser afirmado e aceito, eu acho que eu não tenho essa atualização do homeschooling nesse momento, mas nós precisamos lutar para que ele seja retirado do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, porque senão a gente não vai ter nenhum projeto que seja capaz de vencer essa redação do PNE. Ótimo, doutora Raíssa, a gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Muito obrigada pelo espaço e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Bom, agora a gente vai para Brasília falar com Desirê Penhalba sobre o assunto que a gente começou a discutir já aqui no programa. Frederico já fez uma excelente análise, que é o pedido de impeachment de Dino, feito pelo deputado Nicolas Ferreira. A gente vê, né, Dino fazendo aí, tendo ações políticas desde sempre, claro, né, já vem de natureza política, mas enquanto o ministro também continua fazendo isso, né, estendendo os seus tentáculos políticos ali pelo Maranhão. Qual que é a sua opinião, Desirê, sobre a importância mesmo dessa movimentação do deputado Nicolas, apesar da gente saber que provavelmente nada vai acontecer, né? Pois é, Mariano, Frederico, boa tarde. Eu acho que foi bem completa a análise do Frederico, eu só queria trazer aqui alguns pontos. O primeiro, que eu acho bastante relevante que a gente reflita a respeito, é que caso o brasileiro, né, queira ver algum processo de impeachment avançando no Senado, definitivamente é necessário que, no mínimo, a metade, mais da metade do Senado possa ser conservador a partir do próximo ano, que a gente vai ter uma eleição importante para mudar aí 2/3 do Senado. Então, essa é a primeira situação que a gente analisa. Aí fazendo um convite para que você que nos assiste aí sinta também a sua responsabilidade em transformar a realidade política, mas também judiciária do nosso país. O segundo detalhe é para lembrar vocês aqui daquele pedido de mais de 2 milhões de assinaturas que o Coppola conseguiu aí na internet. Ele até fez todo um clamor para que a gente tivesse no Brasil aí a CPI da Lava Toga. Tudo isso foi por água abaixo, o processo foi arquivado, a gente viu que na época o Pacheco não fez questão, e aquela mesma turma do Pacheco é hoje a turma do Davi Alcolumbre. Então, realmente, a gente fica triste de perceber que o nosso sistema de check and balance, que a gente fala de pesos e contrapesos, está totalmente quebrado. Não faz o menor sentido a gente achar que existe um equilíbrio de forças aí entre os três poderes, porque de fato não existe de forma alguma. O STF realmente está operando sem freio algum, até mesmo com relação à perseguição, aliás, e principalmente com relação à perseguição daqueles que não concordam com a forma atual que os ministros estão lidando aí com a política. E aí, por fim, né, o último comentário, também endossando o Frederico, é que o papel político do pedido aí de impeachment que o deputado Nicolas Ferreira acabou de fazer contra o Dino, que seja também um instrumento para que mais parlamentares utilizem cada instrumento, cada motivo, cada ação desses juízes que deveriam ser imparciais e não são, que eles possam ser evidenciados para que a gente possa ter aí um resgate mínimo, pelo menos na opinião pública, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mariana. Ótimo, Desirê. Agora, até para aproveitar a companhia da Desirê e ouvir também a opinião do Frederico, a gente vai acompanhar os áudios aí que mostram, né, um policial dizendo que Jair Bolsonaro teria recusado o golpe. Vamos ver. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para.
Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Os generais foram lá e deram a ultimação, disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade o PT pagou para eles, comprou esses generais. Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo, entende, cara? E Lu, a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tava nem aí já, cara. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali, você tá entendendo, mas não fez, foi frouxo. Entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Mas não tem volta, entende, irmão? O Alexandre de Moraes agora é o presidente na prática, o povo aqui tá desolado. Ninguém entende. O próprio MRE, velho, os caras não entendiam, não se prepararam para essa posse, porque não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Só os generais que não deixavam. Pois é, então a gente vê nesse áudio aí algo que chama atenção também, ele falando sobre os generais serem comprados pelo PT. Qual a sua opinião, Frederico? Mário, eu acho que o que chama muito atenção é o momento em que esses áudios vêm à tona aí e que são publicados pela imprensa. Segundo, foi feito um relatório pelo delegado Fábio Schor, que é o delegado do Alexandre de Moraes hoje dentro da Polícia Federal, que cumpre todas as suas ordens e que participa e toca e conduz todos os inquéritos, desde lá do início de 2019, do inquérito das fake news. A gente sabe que esse senhor, o agente da Polícia Federal, Vladimir Soares, ele foi acusado e denunciado no núcleo 3 desses 4 núcleos ali, né, que seriam os núcleos que teriam tentado essa tentativa de golpe de Estado, suposta tentativa de golpe de Estado, e a apreciação do recebimento da denúncia, o STF vai fazer essa apreciação na próxima terça-feira, dia 20 de maio. E, não por coincidência, justamente agora se revelam esses áudios, porque ele falou, olha, a gente não estava com... Essas mensagens teriam sido apagadas pelo Mauro Cid, e somente nessa semana eles conseguiram recuperar esses arquivos e, portanto, dar publicidade. E você vê claramente que a divulgação desses áudios é uma operação de... Novamente, vazamento seletivo para reforçar a narrativa que o STF quer empurrar a goela abaixo da sociedade brasileira de que houve sim uma tentativa de golpe de Estado lá, iniciada em julho de 2021 e que foi malfadada no dia 8 de janeiro de 2023. Quando a gente sabe, como esse próprio agente da Polícia Federal, o conteúdo do áudio revela, que os generais, segundo palavras dele, teriam sido comprados pelo PT. E lembramos aqui que o próprio presidente Bolsonaro trocou todo o comando militar das Forças Armadas já em dezembro, no início de dezembro, a pedido do Lula. O Lula já havia indicado os generais que ele gostaria que fossem ali os comandantes das Forças Armadas, e o Bolsonaro se antecipando, inclusive, que o Lula obviamente assumiu lá no dia 1º de janeiro de 2023, ele se antecipou e trocou todos os generais a pedido já da gestão que assumiria a partir do ano seguinte. Então, você vê, o que me chama a atenção nesse áudio não é tanto o conteúdo do áudio em si, mas é justamente o momento em que ele é divulgado, e justamente para reforçar a narrativa do STF de que houve sim essa suposta tentativa de golpe. Então, esse vazamento seletivo que funciona justamente para tentar influenciar a opinião pública. Que hoje a batalha do STF não é somente contra esses acusados, é também contra a opinião pública. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, diante de uma atuação política cada vez mais intensa no país, tem tomado uma série de iniciativas para tentar influenciar a opinião pública dos brasileiros e convencê-los de que tudo que eles vêm fazendo desde 2019 é o certo, está de acordo com a Constituição. Tivemos aquela nota patética do ministro Barroso, dizendo, por exemplo, que nunca havia dito que ele
né, teria derrotado o bolsonarismo, e uma série de outras iniciativas, um perfil na revista New Yorker, entrevistas que os ministros rotineiramente dão para os grandes veículos de comunicação do Brasil. Então, para mim, o que mais chama a atenção desse áudio não é o conteúdo do áudio em si, mas o timing, o momento em que essas conversas foram divulgadas, que já tem um nítido propósito de, olha, a gente vai receber a denúncia, que a gente já sabe que é óbvio que eles vão receber a denúncia na próxima terça-feira, e para reforçar de que sim, olha, houve uma tentativa de golpe, esse próprio agente da PF reconheceria isso. Esse vazamento seletivo, quando a gente sabe que eu quero saber se já foi concedido acesso a todas essas provas aos advogados de defesa. Os acusados até agora, tanto do núcleo ali, em que foi acusado o presidente Bolsonaro, os demais, os 7 acusados, depois o próprio Felipe Martins, que era o assessor de relações internacionais do presidente, todos esses acusados, todos os advogados, nas suas sustentações orais, foram muito claros de que, olha, o Supremo Tribunal Federal, por meio do relator, não tem franqueado amplo acesso às provas, às defesas. E agora, justamente aí 4 dias antes do recebimento da denúncia, são divulgados esses áudios, ou seja, a defesa não teve acesso até então a essas provas. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal vai ou não ampliar o prazo, inclusive devendo adiar essa sessão de recebimento da denúncia para que as defesas pudessem se manifestar a respeito. Só para lembrar agora, para deixar ainda mais clara a sua atuação do Supremo Tribunal Federal, com 2 pesos e 2 medidas, a defesa do presidente Bolsonaro, quando ele foi intimado na UTI, pediu que, diante do volume de provas, e não só a defesa do presidente Bolsonaro, mas de todos os outros acusados, que diante daquele mais de 100 mil páginas, se não me falha a memória, 9 terabytes de dados, de áudio, vídeo, foto, que as defesas teriam que analisar para poder fazer um bom trabalho, né? E poder exercer o contraditório nos processos. E não tiveram acesso. Sabe o que aconteceu agora no processo, na ação contra o Juscelino Filho? Juscelino Filho, para quem não se lembra, era o ministro das comunicações do Lula, que foi também acusado e denunciado pela Procuradoria-Geral da República por uma questão lá de desvio de emendas parlamentares no estado do Maranhão. Ele acabou, né, pedindo exoneração do cargo de ministro das Comunicações, e a defesa dele alegou que algumas passagens da denúncia do Procurador-Geral da República e das provas apresentadas pelo procurador estariam ilegíveis. Sabe o que fez o Flávio Dino quando a defesa dele pediu a suspensão da apreciação do recebimento da denúncia? Ele concedeu. Ele abriu o prazo para que a Polícia Federal, em 10 dias, e a Procuradoria-Geral da República apresentassem novamente os documentos em que eles estivessem legíveis, porque a defesa estava tendo dificuldade ali de acessar essas provas. E a gente sabe que no caso dessas denúncias do suposto golpe, nenhum dos pedidos dos advogados de extensão de prazo foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que eles têm um calendário muito acelerado, que eles querem julgar o quanto antes todos esses denunciados para condená-los e prendê-los antes de 2026. Porque, como todos os ministros deixaram bem claros, eles temem que das repercussões eleitorais dessas condenações, tanto do Bolsonaro quanto dos demais acusados. Então, o que chama atenção, Mari, nesse caso, não é tanto o conteúdo do áudio, mas o momento em que ele é divulgado, porque ele tem claramente o objetivo de influenciar a opinião pública e reforçar a narrativa dos ministros do STF de que houve uma tentativa de golpe de Estado que se iniciou em 2021 e teria sido malfadada em 2023 no Brasil. Boa, Frederico. Agora vamos ouvir a opinião da Desirê Penhalba também, ainda sobre esse assunto. Desirê, analisa pra gente. Então, complementando também o que o Frederico falou, e analisando também um pouco desse áudio, que a gente também não pode fazer aquilo que está sendo feito aí por algumas mídias mainstream e algumas pessoas que estão querendo justificar todas as arbitrariedades com algumas frases, tirando a frase do contexto. Primeira coisa, quando há esse desabafo aí desse senhor, o que ele expressa? Que estavam preparados para defender o presidente. Ele não estava dizendo especificamente que chegou a ameaçar de fazer alguma coisa. E tudo isso começa a tomar uma proporção quando os recortes das falas vão sendo colocadas em qualquer tipo de contexto aí. Isso é muito perigoso. A outra questão também que a gente observa é que ele comenta, né, que os generais foram comprados, o PT comprou aí os generais. Bom,
ninguém vai investigar isso também, não? Isso também faz parte aí de uma análise necessária da investigação, porque a depender de como isso aconteceu, com qual intuito, pode ter sido corrupção, suborno, tudo isso deve ser sim levado em consideração, não somente algumas partes da fala dele que sejam colocadas para análise do juízo. O que a gente não pode, nesse momento, também é ser injusto, porque o que ele comentou com uma expressão que acontece em muitas pessoas quando vão dizer que alguém precisa ser limitado, no caso, ele analisando a postura do ministro Alexandre de Moraes quando proibiu que o Ramagem fosse escolhido aí para ser o representante da PF, acabou virando aí o diretor-geral da ABIN, ele comenta, né, tinha que ter cortado a cabeça do Moraes, mas não necessariamente na questão real, concreta, de matar o Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo completo que também não pode ser tirado de contexto, afinal de contas, isso era uma conversa privada, um desabafo. Não pode ser criminalizado uma conversa de boteco, uma conversa entre pessoas ali que estão expressando suas indignações particulares e suas análises sobre o que está acontecendo no país. Inclusive, o Soares também, ele citou nesse áudio aí, uma suposta conspiração entre o Alexandre de Moraes e o Alckmin para derrubar o Lula. Isso também vai ser investigado ou também vai ser descartado? Porque ele também traz isso como algo que aconteceu, isso pode estar acontecendo também ou não. Então, é tão complicado quando a gente começa a perceber que esses recortes isolados estão mais para prejudicar a direita e tentar justificar maiores arbitrariedades, que a gente começa a perceber um detalhe que a gente está vivendo hoje no Brasil. Porque esses ministros que estão julgando todas essas pessoas aí da quebradeira do 8 de janeiro fazem parte dessas conversas, eles acabam, ao investigar o processo, eles começam a perceber que eles são parte, eles estavam sendo criticados. E aí eles, em vez de buscar justiça imparcial, eles buscam uma vingança. E isso, obviamente, todo mundo já sabe que deveria já ser critério para eles decidirem que estão impedidos de julgar esses casos, dentre várias outras arbitrariedades também que estão acontecendo, mas a vingança, especificamente refletindo sobre ela não alivia o problema, porque a justiça, quando ela é imparcial, ela pacifica, ela traz paz, e quando a justiça ela é imparcial, ela faz com que essa ferida continue aí sendo alimentada e, obviamente, não cura. A população ainda continua indignada, não estamos vendo justiça nenhuma sendo ocorrendo diante dos nossos olhos. Então, infelizmente, quando a gente analisa tudo isso, a gente percebe que o Brasil realmente está em um momento muitíssimo delicado, porque sequer agora, ao se indignar com o que está acontecendo, a gente pode ter aí um vislumbre de esperança. Então, reitero, como eu falei para vocês, que a única saída que nós percebemos agora é realmente com a mudança do Senado, para que possa realmente, o Senado consiga de fato fazer um impeachment de algum ministro que consiga perceber um limite necessário para esse checks and balances, o pesos e contrapesos no nosso sistema atual, ou, do contrário, a gente só vai continuar vendo injustiça acima de injustiça, porque é assim que a vingança funciona. Vou, Desirê, já vou querer ouvir sua opinião também sobre outro assunto, outra questão de áudio vazado aí, dessa vez entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid, em que Paulo Figueiredo teria dito que foi uma estupidez sem tamanho o 8 de janeiro, né? Mais um episódio aí em todo esse contexto que a gente está tratando aqui, né, Frederico? Maria, a gente vê que, novamente, uma divulgação aí de áudios, né, e conversas de WhatsApp, justamente no momento que está se aproximando ali o julgamento dessas pessoas. No caso do Paulo Figueiredo, ele foi acusado de ser integrante do núcleo de desinformação, né, e que promoveria ali a narrativa golpista, porque ele é jornalista, ele que atuou em vários veículos aí grandes de comunicação. No final de 2022, teve todas as suas contas bancárias bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive o seu passaporte cancelado. Paulo Figueiredo hoje reside nos Estados Unidos e está impossibilitado até de vir para o Brasil, até porque há uma ordem de prisão emitida contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, e é um dos brasileiros que se encontra hoje exilado nos Estados Unidos. E basicamente
essa conversa que foi divulgada entre o Mauro Cid e o Paulo Figueiredo, o Paulo Figueiredo fez uma comparação entre os eventos ocorridos no 8 de janeiro de 2023 no Brasil e o 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, ali quando o Trump foi tomar posse, né, das pessoas que também foram até o Capitólio, e dizendo de o quanto os eventos ali ocorridos, quando começou um quebra-quebra ali de algumas pessoas que acabaram entrando ali nos prédios públicos, tanto no Capitólio quanto ali na Praça dos Três Poderes, de quanto isso seria usado para criminalizar a direita, como foi feito, inclusive, a situação dos acusados do 6 de janeiro nos Estados Unidos é muito similar à situação dos acusados do 8 de janeiro aqui no Brasil. Inclusive em questão assim da forma como os processos judiciais foram conduzidos contra essas pessoas. Tanto assim que a Suprema Corte dos Estados Unidos já havia julgado ali, diante da atuação da promotoria, no caso, na promotoria de Washington, nos Estados Unidos, que acusou a maior parte lá das pessoas que participaram do 6 de janeiro, ela imputou uma série de crimes ali, que sem individualização das condutas, exatamente como vem ocorrendo no Brasil, e a Suprema Corte acabou anulando, algumas da Suprema Corte americana, no caso, acabou anulando várias das condenações pela violação do devido processo legal contra esses cidadãos americanos. No caso brasileiro, a gente sabe que a Suprema Corte brasileira, no caso, ela é que está conduzindo a condenação, porque no caso do 6 de janeiro, as pessoas foram processadas ali, julgadas, tal, no primeiro grau. E aqui no Brasil a gente sabe que todos esses processos estão sendo conduzidos diretamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o que o Paulo Figueiredo fez ali um alerta ao Mauro Cid de que esses eventos seriam utilizados pelo governo federal e pelo Supremo para criminalizar a direita e conferir o mesmo tratamento que foi dado às pessoas lá no 6 de janeiro nos Estados Unidos aos brasileiros aí, que, né, a gente sabe, inclusive, ontem nós entrevistamos aqui o marido de uma das condenadas pelo 8 de janeiro, a senhora Fátima, o seu marido Luiz, e a gente viu o tratamento desumano, degradante que essas pessoas têm sofrido, tanto na condução dos seus processos pelo Supremo, mas também na prisão, com maus tratos. Inclusive, o seu Luiz ontem nos relatou ali uma situação de tortura psicológica e física que a sua esposa sofreu no presídio da Colmeia, no Distrito Federal, e a situação absolutamente desumana com que todas essas pessoas têm sido tratadas. Então o alerta do Paulo Figueiredo foi no sentido de que, olha, esses eventos, infelizmente, diante ali, que a gente sabe que tantas manifestações organizadas no Brasil nunca teve um episódio de quebra-quebra, e não por coincidência, todas as imagens, o ministro da Justiça, lá na época dos fatos, que hoje é o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, nossa, a maior parte das imagens sumiram. Não temos imagens dos eventos, ele que era o responsável ali pela gestão das imagens, no caso ali do Ministério da Justiça, e essas imagens, não por coincidência, sumiram. Então o que a gente vê claramente aí a questão de que o alerta do Paulo Figueiredo de que esses eventos eram, Mari, tem essa similaridade com o cenário do 6 de janeiro. Inclusive, o primeiro ato do governo Trump, ele assumir o novo mandato, agora o seu segundo mandato, foi justamente conceder anistia a todos os presos do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Você veja que ele reconheceu que essas pessoas foram processadas indevidamente, foram desrespeitados todos os direitos deles em termos de ampla defesa, contraditório, e então o Trump ali como primeiro ato de governo, e que a gente está falando tanto aqui da necessidade de ser aprovado o PL de anistia no Brasil. Então, o Paulo Figueiredo nada mais fez do que um alerta ao Mauro Cid, até conclamando que o presidente Bolsonaro se manifestasse ali de forma rápida diante daqueles eventos para lamentar os eventos e com o alerta de que aquilo, infelizmente, seria usado como está sendo usado para reforçar essa narrativa de que aquelas pessoas que estavam ali são antidemocráticas, estavam ali para promover um golpe, né? Como a gente sabe, o golpe de batom e sem estilingue, que teve um com estilingue, justamente, e assim, que aquelas senhoras com Bíblia na mão seria uma grande ameaça à democracia no Brasil. Então, a gente sabe que, nesse sentido, o alerta do Paulo Figueiredo naquele momento acabou se provando, infelizmente, verdadeiro, e a gente tem visto aí as consequências e a desumanidade com que essas pessoas têm sido tratadas desde então. Certo, agora vamos para Desirê Penhalva também comentando sobre essa questão, esse áudio dessa vez de Paulo Figueiredo também revelando que, segundo eles, teria sido um grande erro, né, o 8 de janeiro. Desirê.
Então, Mariana, olha só. O áudio mostra que o Figueiredo disse que esses atos, né, do 8 de janeiro seriam uma estupidez sem tamanho. Inclusive, ele cobra que o Bolsonaro se manifeste publicamente, e aí o Cid vai lá e fala que não, que o ex-presidente não ia fazer isso, até porque ele não tinha nada com isso. Então, a primeira evidência que a gente tem disso é que, se os dois estavam ali conversando sobre isso, estava todo mundo impressionado com a decisão da população de fazer essa, vamos dizer assim, esse quebra-quebra, de sair ali do QG, o quartel-general, de frente do quartel-general aqui do Exército, aqui em Brasília, e foram caminhando até o Palácio do Planalto, ali, a Praça dos Três Poderes, a Câmara dos Deputados, o STF, enfim. Então a gente percebe que o que está sendo evidenciado é que realmente foi algo espontâneo. Não houve por parte nem do Bolsonaro, nem da equipe dele, nem de influenciadores que estão aí ajudando a construir a concepção de direita nesse país, que ainda está muito mal formada, porque a gente percebe que cada um, às vezes, tem opiniões contrárias a respeito do mesmo tema. Essas pessoas estavam ali impressionadas, porque, de fato, não houve um planejamento de golpe. E esse áudio deveria evidenciar isso. O que a gente percebe, ainda mostrando aí que o Cid fala, olha, o Bolsonaro não vai comentar. Talvez ele ache assim, olha, quer saber? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já acabou mesmo meu mandato, estou aqui nos Estados Unidos, agora o Lula resolva aí com o seu povo. Afinal de contas, ele tinha acabado de ser eleito, tinha acabado de tomar posse, então pronto, ele se resolve aí com a quebradeira que aconteceu. Porque ele ia falar o quê? Essas pessoas estavam erradas de estarem indignadas? Não, essas pessoas estavam indignadas, estava certo. Agora, o fato deles terem exagerado e chegaram a fazer o quebra-quebra, claro que o Bolsonaro não ia concordar com isso, mas também não tinha por que ele ficar dando palpite numa coisa que também não fazia parte dos planos dele, ele não estava coordenando nada para poder dar aí opinião. Então, a questão foi essa. O que a gente percebe é que ele poderia ter tomado alguma postura de ter, estou dizendo Bolsonaro, né, de ter repreendido aí publicamente os atos do 8 de janeiro imediatamente, com um vigor que talvez as pessoas esperassem. Sim, isso pode ser questionado, mas não foi a decisão dele e, obviamente, ele não estava organizando, nem planejando, e muito menos por trás de toda essa manifestação que aconteceu e, obviamente, piorou quando virou um quebra-quebra desnecessário. Agora, o outro ponto que a gente analisa também desse áudio é que, assim, o fato do Bolsonaro não ter mencionado nada proximamente, o Cid ter dito também que ele não ia se pronunciar, não equivale a um endosso, ou seja, não equivale a uma postura do Bolsonaro de dizer que estavam certos aqueles que resolveram se manifestar e ir lá fazer o quebra-quebra no 8 de janeiro, porque uma coisa é completamente diferente da outra. E ainda por cima, quando tentam fazer com que ele seja vinculado a tudo isso que aconteceu, obviamente a gente percebe que é uma manobra clara para criminalizar a direita. Até porque, afastando o Bolsonaro mesmo dessa situação, que a gente percebe que esse áudio deixa bastante claro que o Bolsonaro estava longe de tudo isso, a gente observa que o óbvio é que agora qualquer pessoa que esteja indignada com a atual situação política no Brasil é considerado um golpista, é uma pessoa que já está excedendo aí o seu papel democrático de opinar, de questionar, de reclamar. Poxa vida, isso é uma coisa muito triste, porque, de fato, a democracia fica muito, mas muito comprometida quando a gente percebe uma postura dessa. Enfim, a indignação do Paulo Figueiredo também, ela demonstra que muitas pessoas que incentivaram aí que as pessoas estivessem, inclusive, no próprio quartel-general aqui em Brasília, essas pessoas estavam erradas. Então, mais uma vez, a direita também ela não está em uníssono, concordando com absolutamente todas as condutas. Esse áudio também vazado, não agora relacionado agora com o Paulo Figueiredo, mas o Soares, que falou lá que eles estavam preparados para poder agir, defender o Bolsonaro, enfim, mostra que uma parcela da direita realmente achava que era necessário tomar uma medida mais drástica com relação ao fato do Lula ter sido eleito em uma série de questões aí que podem ser fatos questionáveis, especificamente com relação ao sistema eleitoral do país, o nosso sistema de urnas eletrônicas. A gente pode questionar isso ou não pode. A partir de agora fica impedido de usar esse tipo de comentário, porque
se algumas pessoas questionam, isso já vai ser considerado um crime. Enfim, isso mostra que, de fato, algumas pessoas achavam que era necessário questionar, fazer manifestações, outras pessoas não, outras pessoas, assim como o Bolsonaro, e de fato ele deixou bastante claro isso, sempre priorizar as 4 linhas da Constituição. Inclusive, comparando, né, o áudio anterior aí do Soares, ele menciona o Bolsonaro, ele foi enganado, porque ele tentou tudo, quis fazer tudo de acordo com as 4 linhas da Constituição, e também está previsto na Constituição Federal que ele possa ter uma medida um pouco mais enérgica, mas ainda assim os generais que deveriam dar o suporte para ele, não deram. Ao não dar o suporte para o Bolsonaro, isso feriria a Constituição, e o Bolsonaro não quis fazer. Grande parte da direita também tem esse mesmo posicionamento, tem essa mesma concepção. Ou seja, criminalizar toda a direita, achar que absolutamente todas as pessoas que, de certa forma, defendem o Bolsonaro, ou então percebem que houve uma injustiça no 8 de janeiro, são pessoas golpistas, são pessoas erradas, isso é um absurdo, e a gente não pode deixar que esse tipo de mentalidade cresça e que, principalmente, a esquerda utilize isso como um troféu, como argumento para tentar afastar o diálogo, a discussão política, que é realmente muito salutar. Porque, obviamente, não existe democracia em lugar nenhum se as pessoas não têm o direito de discordar umas das outras. Agora, por fim, a gente espera, né, que esse áudio ele possa, além de provar que o Bolsonaro não esteve envolvido em absolutamente nada relacionado ao que aconteceu na baderna do 8 de janeiro, muito menos em golpe, a gente espera que isso seja um subsídio para que o PL da anistia avance no Congresso, porque dessa forma a gente percebe, a partir desses áudios, que mais e mais embasamento a população tem para perceber que essas pessoas que estão sendo hoje julgadas, condenadas, com penas absurdas, essas pessoas elas merecem uma anistia, porque não é justo, porque absolutamente nada do que está sendo aí ventilado sobre um possível golpe que aconteceu, realmente foi o que os fatos, as conversas e as evidências demonstram, Mariana. Ótimo, Desirê. Inclusive, a gente deixa um spoiler para o pessoal. Na segunda-feira, às 16 horas, Paulo Figueiredo estará aqui conosco no programa Entre Linhas. Então, não percam o programa de segunda-feira também. Desirê tem várias atividades para fazer, então a gente já vai liberá-la por hoje. E fica a dica que tem bastante conteúdo em cultura também, onde você escreve, né, Desirê? Exatamente, Mariana. Aproveito para falar para vocês aí aproveitarem o final de semana com excelentes dicas de filmes, séries, documentários que a gente faz aí análises críticas dentro da Gazeta do Povo. Então seja um assinante. Especificamente essa semana eu escrevi 2 resenhas. Uma que é para poder falar especificamente sobre vingança. Interessante que a gente está tratando isso agora também relacionado à nossa justiça, que em vez de buscar imparcialidade e promover a paz acaba incentivando a vingança, a gente fez aí a resenha de um filme, e aí eu vou deixar que vocês entrem aí na página para descobrir. E a outra resenha que eu fiz são 7 filmes, séries, documentários sobre comunismo, aquele sonho que você tem muitas vezes de trazer um parente ou um amigo que ainda fica tentando achar que o comunismo é algo bom. Senta essa pessoa e faz uma pipoca, e aí vocês vão assistir as 7 produções que eu indiquei para vocês, e aí definitivamente vai ficar claro diante dos olhos de qualquer pessoa que assista os horrores dessa ideologia que só produziu crimes, fracassos, fome e destruição ao redor do mundo. Mariana. Ótimo, Desirê. Até a próxima. Bom fim de semana para você. Até. Um abraço. Pois é, o comunismo que matou milhões, né? E tem gente que ainda acha bonito lacrar dizendo que é comunista. Bom, falando nessas pessoas que ainda gostam do comunismo, a gente vai assistir a um vídeo agora ainda sobre a questão que envolve o escândalo do INSS, né? E essas narrativas que estão sendo construídas aí pelo governo Lula, como se tivesse salvado o INSS, quando na verdade a gente sabe que lá atrás os petistas fizeram de tudo para derrubar a MP de Jair Bolsonaro, que queria fiscalizar mais o INSS. Enfim, tem toda uma questão, a gente já vai discutir mais sobre isso. Vamos lá, Vitor Kunzel. Ninguém desconta nada sem que a autorização seja expressa. O que nos faz nos colocarmos contrários à medida provisória? E eu não vejo porquê, me permitam, às vezes uma obsessão
de sempre tentar criminalizar a atividade sindical. Qualquer cidadão, no dia que quiser, ele vai ao banco e tira a autorização de desconto. Portanto, não é de 2 em 2 anos. Todo dia, se ele entender que o sindicato não o representa mais, ele pode abrir mão do seu desconto. Ninguém desconta nada de conta pessoal sem que a autorização seja expressa. Ninguém desconta nada sem que a autorização seja expressa. Na verdade, essa proposta não é para beneficiar pobre, é para apenar os pobres. E o que se quer com essa medida é dificultar o acesso dos mais pobres aos benefícios, ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, ao salário maternidade e ao auxílio-reclusão. Por isso, nós, do Partido dos Trabalhadores e outros aqui, votarão contra a criminalização da pobreza e a criminalização do direito conquistado pela luta do povo brasileiro. Estão criminalizando o movimento sindical. Escancarado o quanto manipulam, né, as informações, evitaram aí que esse escândalo tivesse sido segurado lá atrás, né, Frederico? É isso aí, Mari. Isso só deixa muito claro que a esquerda estava atuando contra a MP de combate às fraudes do Bolsonaro. Esses discursos dizem respeito aos debates para a conversão da medida provisória apresentada pelo presidente Bolsonaro no dia 18 de janeiro de 2019 em lei. A gente sabe que uma medida provisória, o trâmite, um presidente da República edita a medida provisória, ela então é remetida para o Congresso Nacional, que vai discuti-la e vai decidir se rejeita a medida ou se, aprovando-a, ela é convertida em lei. E ali você tem os deputados do PT, os senadores do PT, Humberto Costa, Jacques Wagner, Rogério Carvalho, que ainda estão, inclusive, em atuação no Senado Federal, colocando muito claramente que eles eram contrários a questão da fiscalização das entidades assistenciais que estavam fazendo o desconto ilegal dos aposentados e pensionistas brasileiros. Se havia alguma dúvida da atuação desses políticos da esquerda relativamente favoráveis a essas fraudes, porque é muito claro ali, a atuação deles é no sentido de dificultar o controle sobre esses descontos do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Inclusive ontem, na sessão do Senado, em que houve ali aquele bate-boca entre o senador Sérgio Moro e o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, o ministro, questionado pelo senador Rogério Marinho, do PL de Rio Grande do Norte, se ele apoiaria a instauração da CPI, ele falou que sim, ele é favorável e só estava com receio de que essa CPMI seja politizada. Agora a gente já começa a ver que alguns membros do PT já estão se declarando favoráveis à instalação da CPI. Não que alguma coisa mudou? Não, não mudou. É que eles sabem que ela vai necessariamente ser instalada. Como a gente sabe, o regimento interno do Congresso Nacional, ele obriga que, uma vez reunidas as assinaturas necessárias para a instalação da CPMI, que ela seja instalada após a leitura ali do pedido na sessão ali do Congresso Nacional. Então, nesse caso, o senhor Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado Federal, não tem o poder de decidir se instala ou não a CPI. Ele está obrigado a fazê-lo. Então você já vê aí a mudança de posicionamento. O senador do PT, Contarato, já assinou, inclusive, o pedido de instalação da CPI, foi o primeiro petista a fazê-lo, e o próprio senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que é o atual líder do PT no Senado Federal, também já se declarou favorável à instalação da CPI, e o governo já está se movimentando nos bastidores para indicar a relatora da CPMI, que eles querem que seja a deputada Tabata Amaral, que, como a doutora Raíssa até lembrou antes, é atual hoje presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e ela que também assinou o pedido aí de instalação da CPI. A esquerda está se articulando para controlar os trabalhos realizados pela CPMI, no sentido de que, Mari, eles querem obviamente controlar os trabalhos de investigação que vão ser conduzidos pela CPMI, e, portanto, você vê aí que fica muito claro que eles atuaram no passado para dificultar o controle e são diretamente responsáveis pelo roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas no Brasil. Até aproveitando que a gente está falando sobre isso, Frederico, queria conversar contigo aqui sobre uma questão, né? A gente já conversou aqui com parlamentares super sérios, como o senador Girão
sobre a questão das bets. E a gente sabe que isso divide muito, inclusive a direita se divide entre os mais libertários, mais conservadores, se acham que deve permitir as bets ou não. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Enfim, a gente vê divergências ali. O que acontece é que a CPI das bets, ela aparece aí no momento muito como uma cortina de fumaça. Por mais importante que seja discutir esse assunto, porque é um assunto de grande relevância, não só no Brasil, inclusive. O grande problema é que a gente vê muita gente opinando na internet, inclusive, gente que nem costuma gostar de falar de política, mas decide entrar nesse assunto do CPI das bets, mas ignora completamente a questão da CPMI do INSS, esquece de cobrar seus parlamentares em relação a isso, e o que a gente viu é que os parlamentares da esquerda, não houve adesão da esquerda para a CPMI do INSS, né? Então, essa CPI das bets está servindo, sim, como uma cortina de fumaça para esse assunto que é muito mais importante nesse momento, né? Então, a gente vê gente criticando a Virgínia, não sei o quê. Merece crítica, sim, porque é uma figura pública, de repente, beleza, tudo bem ela receber críticas, tá certo você opinar, seja qual for a sua opinião. A questão é, você vai opinar também sobre a questão do INSS? Você vai opinar também sobre esse escândalo absurdo, que é maior ainda que Mensalão e Petrolão? Mário, eu vejo que 2 assuntos surgiram aí na pauta que, para mim, tem claramente o propósito de desviar a atenção do foco desse escândalo do INSS. Tanto essa questão da CPI das bets, que foram convocados ali uma série de influencers nas sessões da CPI, e você viu, né, a extrema repercussão que teve na imprensa essa semana, desviando o foco desse assunto do INSS, que atinge o núcleo do governo, 9 milhões de brasileiros lesados, e também essa história do bebê reborn também, que aí virou a polêmica do bebê reborn, não sei o quê, claramente com o propósito de desviar a atenção dos brasileiros para esse escândalo, assim, que a gente teve o Mensalão, Petrolão, e chega numa dimensão que, como a gente falou, nesses outros escândalos, a diferença é que ali era roubado o dinheiro público das empresas estatais, de emendas parlamentares. Agora não, eles foram direto abocanhar o dinheiro do bolso dos aposentados e pensionistas, roubando, assaltando direto os brasileiros. Então, a gente vê que perderam completamente o pudor. E esses temas vão surgindo, ao meu ver, justamente para desviar o foco da atenção do principal assunto do Brasil no momento, que é sim a questão dessa lesão, né, que tantas pessoas foram prejudicadas, milhões de brasileiros, e inclusive, que a gente sabe, com participação do Sindinap, que é o sindicato do qual o irmão do Lula é o vice-presidente, da CONTAG, foi a entidade que mais recebeu recursos aí, desses descontos ilegais, cujo presidente é irmão de um deputado federal do PT. Então, você vê essa tentativa da esquerda de controlar a pauta dos grandes veículos de comunicação para desviar o foco e a atenção dos brasileiros desse, sim, que hoje é o assunto central. E como a gente até falou de uma pesquisa da Quest que mostrou que a repercussão desse escândalo do INSS foi 2,6 vezes maior, inclusive, do que a taxação lá da questão do Pix, né, que gerou uma comoção muito grande. O Nicolas, inclusive a partir daquele vídeo do Nicolas, que atingiu mais de 300 milhões de visualizações no Instagram. Então a gente vê que uma tentativa de desviar a atenção, porque sim, isso tem desgastado o governo e no eleitorado, inclusive, porque a gente sabe que a maior parte dos lesados, 67% dos lesados, eram aposentados rurais. E grande parte desses em estados do Nordeste, que é a maior base eleitoral do PT. Inclusive, viralizou um vídeo aí na internet de uma senhora que havia acessado lá o aplicativo Meu INSS, até aqui, né, uma questão de informação pública importante para os nossos espectadores. Se você quiser saber, você é aposentado, pensionista, se foi lesado, faça o download do aplicativo Meu INSS, acesse e você vai poder saber, ou ligue inclusive na central telefônica 135, que é o telefone do INSS, e você poderá saber se foi ou não feito esse desconto ilegal no seu contra-cheque. E uma senhora ali, uma senhora, você vê que de pouca formação tal, vendo ali que ela tinha sido lesada e falando que nunca mais ia votar no Lula nem no PT. Então eles sabem o efeito que isso tem gerado no público e mostrando, escancarando para todo mundo que pudesse ter dúvidas de que eles são mestres na arte de assaltar os cofres públicos. Esse caso deixa isso ainda mais claro, né? Pois é, apesar de todo o esforço da comunicação de Lula, Sidônio e companhia, de tentar fazer com que as pessoas pensem que, na verdade, Lula salvou, né, o INSS, inclusive, como você bem citou aqui, teve uma matéria, inclusive, no Globo, né, destacando que houve toda uma tentativa do PT lá atrás de abafar esse caso desde o começo, de impedir que houvesse mais investigação e até controle e fiscalização desse escândalo. Bom, a gente, inclusive, deve conversar com Guto Zacarias, que
quer criar uma CPI do INSS em São Paulo. Só vou verificar, porque a gente está com umas questões técnicas com o Vitor. Parece que ele ainda não chegou. Então, a gente vai começar com o Frases da Semana e depois a gente deve voltar a tocar nesse assunto. Omar Godoy, boa tarde para você. Chegou aquele momento, sextou, né? Sextou com as frases da semana, que para quem não sabe, são os destaques nas frases, uma sessão especial de domingo na Gazeta do Povo. Fazem a gente pensar um pouco mais em política, mas dá risada também, né, Omar? Boa tarde. Boa tarde, Mariana, Frederico, pessoal da produção e todo mundo que está acompanhando Entre Linhas nessa sexta-feira. É isso mesmo, Frase da Semana é uma sessão que vai ao ar todo domingo na Editoria de Ideias, comandada pelo Jones Rossi, com curadoria de toda a equipe, e os comentários do Ari Fuzevic, e eu faço aquela linha, como eu disse de manhã, é Araci da Top Term, eu venho vender a sessão de domingo, então faço esse trabalho aqui de fazer uma divulgação dessa sessão, que é uma das mais lidas da Gazeta do Povo. Posso começar minhas 3 frases de destaque? Com certeza, não só pode como deve. Vamos lá. Então, assim, ó, vocês falaram da Virgínia, né? Então, eu acho que talvez eu contribua aí para tirar o foco das coisas falando da Virgínia. Eu tô brincando, é que eu tô fazendo pro domingo, pro sábado, eu tô preparando uma matéria que é um perfil da Virgínia, porque eu acho que o nosso leitor da Gazeta não conhece bastante a história da Virgínia, essa figura controversa e que transforma tudo em produto. É uma figura interessante que hoje, nesses dias de fragmentação da comunicação, bolhas que não dialogam entre si, muitas pessoas, apesar dela ter milhões de seguidores, muitas pessoas essa semana nos perguntaram quem é a Virgínia. Mas, enfim, tá essa matéria que eu vou publicar no sábado, mas minha frase não é dela, é uma frase da CPI, da sessão da CPI, mas que foi dita pelo senador Jorge Cajuru, do PSD de Goiás, e que eu assisti muito quando ele era da imprensa esportiva. Durante a sessão, ele defendeu a Virgínia, defendeu os influenciadores que divulgam bets, e lá pelas tantas ele fez um desabafo dramático, Mariana e Frederico. Ele contou que está voltando para a televisão e justificou assim, e aí vai o meu destaque, a frase. Como senador, eu não tenho salário para viver. Eu não estava suportando viver com meu salário aqui no Senado mais. O custo de vida aqui é muito alto, está falando de Brasília. Mas daí tenho 2 observações para fazer, daí vamos ver o que vocês acham. Uma é o seguinte, o salário bruto de senador é R$46 mil, fora os benefícios, fora os chamados penduricalhos, né? E Brasília é uma cidade, por mais seja cara, você não diz uma coisa dessa num país subdesenvolvido, na realidade subdesenvolvida do Brasil. Pegou mal. E segundo, é que ninguém está obrigando ele a ser senador, ninguém está dizendo, apontando uma arma para a cabeça dele, que eu seja senador da República. Então pegou muito mal essa frase do Cajuru, mostrando mais uma vez como muitos políticos estão desconectados da realidade brasileira. Eu passo a bola para vocês aí no estúdio. O que vocês acharam desse desabafo dramático do Jorge Cajuru? Infelizmente eu vejo que o Cajuru era um bom apresentador de futebol, né? Mas como senador tem deixado muito a desejar, né, Omar? Pois é, com certeza, né? E provavelmente, não sei se ele já está se preparando, né, para sair do Senado, e então está querendo voltar para a TV e talvez até pleiteando aí uma verbinha, uma verba publicitária das próprias bets, né? Com certeza. Até eu estava olhando agora o celular e vi que o ator Cauã Raymond, diante da repercussão aí, que muitas pessoas não sabem que hoje essa questão das bets virou um problema de saúde pública no Brasil. Estava vendo uma entrevista recente de uma psiquiatra dizendo que o número de casos de pessoas que têm recorrido ali ao consultório dela explodiu. E inclusive pacientes que chegaram a se suicidar porque perderam todo o patrimônio jogando e tal. E o Cauã Raymond, o ator, ele fazia propaganda dessas bets e a partir até do trabalho da CPI e tendo conhecimento de que isso virou uma questão de saúde pública no Brasil, decidiu não fazer mais propaganda das bets. E também tinha visto até aquela cantora Simone Mendes também, que recebeu uma proposta de um contrato de 64 milhões de reais para fazer a propaganda e recusou porque ela falou que não condiz ali com os valores dela, tal. Então, importante nesse sentido até importante eu acho que mostrar aí para os nossos
espectadores, né, que é uma questão grave, assim, que merece ser discutida, né? E sabe o dado curioso, só para não enrolar demais, mas que é interessante, que está na minha matéria também, a relatora da CPI, que é a senadora Soraya Tronic, ela é autora de um projeto de lei que aprova, que tenta legalizar outro produto que é passível de vício, que é o cigarro eletrônico. Então ela está na CPI das bets, botando moral ali, empurrando, botando todo mundo contra a parede, mas ela que apresentou o projeto de lei para legalizar o cigarro eletrônico no Brasil. Mas vamos para a segunda frase, que daqui a pouco tem mais convidado aí, e a segunda frase é o tweet do Luiz Nassif. Luiz Nassif, para quem é mais das antigas, lembra que ele foi um jornalista muito famoso, até do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, teve colunas na televisão, ele falava de economia, fala de economia, e aparecia bastante na imprensa. Nos últimos anos ele deu uma surtada aí, radical na política, se assumiu vermelho total, e desde então está obcecado, só puxa o saco do Lula, do PT, da esquerda em geral. E essa semana ele comentou uma matéria do Estadão sobre a prestação de contas da viagem do Lula para o Japão. A viagem do Lula, em que o presidente levou 200 pessoas na sua comitiva, incluindo, é claro, a dona Janja. Esse bonde para a Ásia custou 4,5 milhões de reais do nosso bolso. Isso aconteceu há um mês, mas até agora a prestação de contas não foi finalizada. E o Estadão fez a matéria, então, pedindo maior transparência, né, do governo. Aí o Luiz Nassif, como um bom cão de guarda do governo, me vem com essa aqui, abre aspas, ele fica meio bravo. Pronto, agora o governo da 8ª economia do mundo tem que pegar uma jardineira para ir para o Japão. Ou seja, ele está dizendo que não, que é justificado, tem que levar toda essa galera, né? Mas, enfim, eu acho que não, tem que reduzir custos, o governo gasta demais. É a 8ª economia, sim, mas é uma economia num país subdesenvolvido, né? O Brasil numa pindaíba. E esse é mais um exemplo do Luiz Nassif de uma pessoa que está desconectada dessa realidade, como eu já falei, subdesenvolvida do Brasil. Então, eu não estou mais dando conta de comentar essas coisas. Passo a bola para você, Frederico, e também para você, Mariana, a frase do Luiz Nassif, querendo um bonde aí do Lula, justificando o bonde do Lula para o Japão em março. Tentando justificar o injustificável, né? Conta qual que é a próxima, Omar. Então vamos lá. A última frase da Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, como todo mundo sabe, já foi mais do que falado aqui essa semana nos programas da Gazeta, terminou mal o rolezinho com os ditadores que o Lula fez na Rússia e na China, né? E teve toda uma questão lá da Janja, que atropelou todo mundo na diplomacia, fez uma intervenção lá pedindo para o Xi Jinping agir com relação ao TikTok, que é uma rede chinesa, causou aquele mal-estar danado. O próprio time do Lula, que não está curtindo a Janja, dedurou ela para a Globo News e acabou virando. Você vê, ninguém tá gostando da Janja mais, ninguém aguenta mais a Janja. Mas para a Gleisi, o problema não é uma primeira-dama que desrespeita todas as regras da diplomacia, muitas vezes sendo grosseira. O problema para a Gleisi não é o Lula pedir ajuda, pedir intervenção internacional para o líder de uma ditadura que vigia e censura todos os passos aí dos chineses na internet. O problema para a Gleisi está no fato da Janja ser mulher. Eis a frase que eu destaco. Toda a minha solidariedade à Janja. Em mais esse episódio de misoginia e preconceito. Ou seja, para ela, todo o problema aí foi machismo. Se fosse outra pessoa, não teria dado essa confusão. Como eu disse hoje de manhã também, a Janja eu até parei de criticar. Decidi que eu não critico mais a Janja, porque se ela age desse jeito é porque tem alguém deixando, alguém permite, ela está ocupando, né, um espaço. E a gente sabe quem que permite, que atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Segurem a peteca aí, gente. O que vocês acham dessa frase da Gleisi atribuindo toda essa polêmica da Janja ao machismo? A gente tem citado ao longo da semana aí a Janja algumas vezes, né? Apesar de, como você bem disse, a gente saber que é o Lula que permitiu ela falar lá na China quando não deveria e tudo mais.
Falta ela também entender de decoro, como bem trouxe o Frederico, né? Saber a hora de falar, saber que nem era para estar lá, às vezes, né? Mas se tá lá, não era para falar, enfim. E aí a Glaze também não surpreende, né? Ela tem... as últimas declarações dela são terríveis, inclusive dizendo que o PL da anistia é atribuição do STF, que os deputados nem deveriam estar decidindo sobre isso, enfim. Nada de novo, né? Mas a gente segue se irritando com essas frases aí, né? É isso aí, Mari. E falando em comunistas, até queria fazer um pedido pro Omar aí na próxima participação dele, falar da experiência dele na livraria mais comunista de Curitiba, Omar. Se puder, na próxima vez, compartilhar um pouco da sua experiência. Me lembrem que eu conto essa jornada aí de infiltrado no aniversário de Marx, que eu participei, né? Fiz uma matéria sobre isso. O aniversário de Marx, que também comemorou, segundo eles, a vitória, que a União Soviética que ganhou da Alemanha, né? A participação americana não valeu de nada, os americanos chegaram com a guerra ganha, então assim, foram lá celebrando também a ditadura chinesa. Que noite, meus amigos. Então, se vocês lembrarem, tiver um tempinho na semana que vem, eu detalho melhor essa minha experiência. Desejo para vocês um final de semana e, usando o bordão da Virgínia, bora para cima. Bora para cima. Valeu, Amaro. Até Abraço. semana que vem. Bom, e agora a gente recebe Guto Zacarias aqui, até para a gente continuar falando sobre a questão do INSS. Agora essa CPI em São Paulo, importante também. A gente sabe que no Brasil, apesar de a gente saber que no Nordeste é a maior parte das pessoas que foram lesadas, tem gente no Brasil inteiro que se sentiu enganada, tem gente que nem sabe ainda, tem gente tentando correr atrás, né, de recuperar esse prejuízo e não está conseguindo, não está tendo acesso a esse serviço. Boa tarde, Guto Zacarias, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Conta pra gente, né, o que ainda é possível fazer diante desse escândalo absurdo. Boa tarde a todo mundo da Gazeta do Povo, portal que eu admiro há bastante tempo. Sou assinante há anos, vejo os programas, leio as entrevistas, leio os colunistas, inclusive há dois que eu gosto bastante, Francisco Raso e Paulo Cruz. Bom, sobre essa questão do INSS, né, eu fiz um discurso na semana passada, que eu programei fazer um discurso sobre algo e depois no meio da fala eu mudei. E eu gostei de uma coisa que eu notei, eu queria destacar uma frase que eu disse, que nós estamos diante, provavelmente, do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E eu pensei que eu não ia dizer mais isso, né? Porque eu falei isso na época do Mensalão, eu falei isso na época do Petrolão, e agora, mais uma vez, nós podemos estar diante do escândalo, do maior escândalo de corrupção, não só da história do Brasil, mas um dos maiores da história do Ocidente, ao menos, né? Que é o lugar mais democrático. Bom, evidentemente, como deputado estadual, eu não posso investigar o INSS, porque ele é um órgão federal, mas boa parte das organizações envolvidas nos escândalos são paulistas, dos sindicatos envolvidos no escândalo são paulistas, das ONGs envolvidas no escândalo são paulistas, boa parte das vítimas são paulistas, então a gente precisa ouvir essas vítimas, amparar essas vítimas, criar projetos de lei a partir do relatório dessa CPI, para que não possa ocorrer escândalos igual esse ou parecidos como esse, né, de desconto em folha de uma maneira completamente cruel, de uma maneira completamente golpista, e evidentemente investigar para ver o quão grande foi esse rombo, quão grande foi esse escândalo no âmbito do maior estado da federação. Deputado, poderia falar, eu sei que você criou lá o Janjômetro, e a Janja foi, né, o tema da semana, aquela fala desastrosa dela num jantar com Lula, mas que evidenciou muito qual que é o propósito do governo do PT, né, na questão da liberdade de expressão no Brasil, inclusive convidando um funcionário do governo chinês para vir aqui tratar do assunto. Como é que está o Janjômetro aí, o cálculo dos gastos da primeira-dama? A gente sabe que o Gazeta do Povo é um portal de direita, boa parte do nosso público sabe qual é a índole do governo petista, né? E nas últimas eleições eles sempre aparecem com um papinho furado de defesa da democracia, que eles são contra a ditadura, que defende as liberdades, mas quando eles governam, né? A gente sabe, né? Só anda com o ditador, só fica elogiando o grupo terrorista, adora ser parabenizado pelo Hamas, detesta criticar o Hezbollah, adora ficar andando com o ditador da Venezuela, ditador de Cuba, ditador da Nicarágua, os outros ditadores ao longo do mundo, sobretudo do Oriente Médio, basicamente um país inimigo de Israel, chegou a ser persona non grata em Israel, persona non grata em Tel Aviv e nas demais cidades de Israel. A gente sabe qual é a índole desse pessoal, né? Quando eu criei o Janjômetro,
uma das iniciativas que a gente criou no mandato, era para a gente monitorar os gastos da Janja para dar luz, né? Porque toda semana vem aquela matéria, né? Viagem de Janja a tal lugar custa tantos reais, né? Então, como as notícias elas vão se acumulando, toda semana tem uma notícia dessa, então eu fiquei com a sensação que as pessoas estavam ficando anestesiadas com os gastos da Janja, né? Então, às vezes saiu uma matéria de, a Janja gastou, tô chutando aqui, tá? 200 mil reais nas Olimpíadas de Paris. Só que a gente confunde com a Janja ter gasto 150 mil reais com a viagem do Japão. Então, às vezes, fala, pô, a Janja nem tá gastando tanto assim, sabe? Pode algum petista dizer não. Então, o que a gente fez? Compilou todos esses gastos da Janja e, né, qualquer pessoa que entrar no Janjômetro agora, janjômetro.com, vai ver lá que ela já gastou mais de 100 milhões de reais, acho que, se eu não me engano, mais de 150 milhões de reais entre gastos diretos e indiretos. E tá faltando atualização. Tem uma comitiva de mais de 200 pessoas para ir ali para a Ásia. É um absurdo completo. E teve agora, né, dessa semana, onde, pasmem, a Janja teve que receber uma aula sobre democracia e soberania nacional de um dos maiores ditadores do mundo. Né? É disso que se trata. Né? O Xi Jinping é um dos maiores ditadores do mundo. Na China, independente da potência econômica e militar que a China se tornou, a gente não pode esquecer que a China é uma ditadura. Tem um partido só. Né? Lá quem manda é apenas o Partido Comunista, mandam e desmandam, mandam no Legislativo, mandam no Judiciário, mandam no Executivo, mandam em tudo. Né? Redes sociais completamente vigiadas, tem campo de concentração para a minoria étnica na China. É disso que se trata. E nesse país, nessa ditadura, olhando de frente para um ditador, quebrando todos os protocolos, a Janja conseguiu falar uma frase antidemocrática, né? Evidentemente, que ela quer mudar o algoritmo do TikTok para favorecer o campo político dela, né? Como se o TikTok fosse uma rede que favorecesse a direita aqui no Brasil. A gente sabe muito bem que é praticamente o inverso, mas tudo bem. Faz parte do jogo, faz parte do algoritmo do TikTok. A Janja vai até uma ditadura e pede simplesmente para ela favorecer o campo político dela. Isso é um absurdo completo. E ainda tem que receber uma aula sobre democracia, liberdade e soberania nacional de um ditador. Ou seja, até o Xi Jinping, o cara que tem campo de concentração para a minoria étnica, olhou pra gente e falou, peraí, já. Aí você tá indo um pouco demais, é um absurdo, né? Quebrando todos os protocolos, né? Fazendo mais uma vergonha para a diplomacia brasileira, para o Itamaraty brasileiro, para as relações exteriores brasileiras. É um completo absurdo, né? O nosso papel, evidentemente, é torcer que acabe, né? Para que a Janja pare de gastar, pare de constranger o Brasil, pare de palpitar politicamente em coisas que ela não deveria palpitar, né? E comece, evidentemente, a ajudar o Brasil, como algumas das primeiras damas ao redor da história, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, conseguiram fazer. Ótimo, deputado. A gente agradece muito sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Obrigado pelo convite. Eu e a equipe estão à disposição. Abraço para a Gazeta do Povo. Obrigado. Até a próxima. Bom, agora na finaleira, aqui na reta final do programa, a gente vai receber Natália Rocha, que é diretora da organização Morada Comum. A gente comenta aqui, o Frederico sempre comenta também sobre a questão da COP30, os grandes problemas que a gente vê, né, nesse evento que tem sido muito utilizado politicamente, inclusive pelo governo Lula. Natália, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Diz pra gente, a organização desistiu até da COP30, quais são os grandes problemas que a senhora vê aí? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Sim, a Morada Comum desistiu de participar da 30ª Conferência das Nações Unidas pelo Clima. A razão pela qual a gente desistiu é, primeiro, os altos custos e a logística do evento até agora não está bem resolvido. Então, você vê plataformas de aluguel de apartamentos cobrando R$1,5 milhão de reais por apartamentos de 120 metros quadrados, mas para além disso, o evento, a Morada Comum é uma organização criada para promover um ambientalismo que se alinhe mais a públicos mais conservadores, e a gente não acha que esse é um evento que representa esses públicos. Então, na verdade, é até irônico a gente pensar que um ano depois de uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, a gente está realizando uma COP em Belém, que muitas vezes mais serve de palanque para políticos mais aliados à esquerda do que, de fato, como um evento que vai trazer soluções concretas para as mudanças climáticas. Ótimo, Natália, importante, né, ela trazer isso aí. A gente sabe que muitas organizações sérias não se sentem representadas e nem querem estar lá porque sabem que o foco foi completamente desviado, né, Natália? A gente agradece muito sua participação. Volte sempre aqui no Entre Linhas.
Obrigada. Até a próxima. Bom, e sextou, né? A gente vai ficando por aqui. Segunda-feira tem mais, às 15h. Lembrando que a gente já tem uma das entrevistas confirmadas com Paulo Figueiredo aqui. Na segunda-feira, ele estará conosco no programa Entre Linhas. Valeu pela companhia, Fred. Valeu, Mari. Muito obrigado. Foi uma ótima semana e um excelente final de semana a todos e até segunda. Isso aí, a gente se vê segunda-feira às 15h. Não se esqueça de assinar a Gazeta do Povo. Promoção especial imperdível para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. Apenas R$1 por mês pelos 3 primeiros meses. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou então aponte a câmera do seu celular aí para esse código que você vê na tela. Imperdível, inclusive tem coluna Entre Linhas para quem é assinante. Coluna Entre Linhas de amanhã você vai ver Maurício Marcon, deputado, falando que, segundo ele, nem Lula deve disputar em 2026, né? Se disputar tem poucas chances e que Michel Temer também não, mas pode complicar ali a história para o PT. Não perca. Acompanhe a Gazeta do Povo, assine a Gazeta do Povo, conteúdo especial para você. Nos vemos na segunda-feira às 15h. Não perca toda a programação da Gazeta do Povo. Fiquem todos com Deus e até lá.